Segunda aula, como havia falado, né? Estamos na segunda aula. Agora vamos falar, sim, a segunda aula de criação 2. Agora vamos falar, na anterior nós falamos sobre a salvação e a gente continua nessa segunda aula, vamos falar sobre a natureza da salvação. Então, me siga aí na sequência, tá bom? Então vamos lá. A salvação ela nos é oferecida pela graça mediante a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Isso com o que aconteceu na cruz do Calvário. Então, o que é que a gente pode observar? Eu falei em outra ocasião que a morte de Jesus foi uma morte simbólica com um significado profundo. Por que simbólica? Porque ela só aconteceu uma vez e em um lugar e vale por todos. E por que ela é profunda? Porque ela alcança todas as pessoas que creem naquele sacrifício, naquele ato. Quando você crê naquele ato, você dá uma legitimada naquele ato para a sua vida. Então, disse Paulo escrevendo aos irmãos lá em Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, ela condiciona esse milagre da salvação, que é um dom gratuito de Deus. É algo que Deus oferece por compensar a sua fé em Cristo Jesus. Ela também, a salvação, a natureza da salvação, ela é eterna, ela é completa e ela é eficaz. Então, três aspectos importantes: eterna, completa e eficaz. Quando o escritor aos Hebreus escreve no capítulo 5, versículo 7, né, dá esse entendimento, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que nele obedecem. Então, a obediência, o seguimento a essa trilha te leva ao resultado final. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, o ato passa a ser amplo e alcança aqueles que têm fé em Cristo Jesus, vivendo sempre para interceder por eles. Nesse aspecto, a gente percebe que Hebreus 7:25 também descreve que ele não apenas ele salva, né? A ação, além de ela ser eterna, ela é completa, porque ela atende todas as necessidades, e ela é eficaz pelo fato de ser dinâmica. Então, ela atende dentro da necessidade que você precisa. O terceiro ponto é que a salvação em Cristo Jesus, ela também nos traz esse entendimento de compreensão da seguinte forma, né? Observa bem, a salvação em Jesus Cristo não é um mero assentimento intelectual. Você não apenas concorda intelectualmente para que aconteça. Não. Mas sim, ela é um renascimento espiritual que se dá na vida da pessoa que se arrepende. Então, com a forma como você se arrepende, você viabiliza, né, essa ação divina sobre a sua vida. E Pedro descreve isso, né, na primeira epístola dele, capítulo 1, versículo 23, nos traz esse entendimento, ok? Então, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, ou seja, ele está falando sobre a questão da origem do nascimento nessa dimensão espiritual, mas de uma semente incorruptível, ou seja, de uma dimensão além, pela palavra de Deus, a palavra que é viva, é vivificada em nós através do Espírito Santo vivificador, e esse ato faz com que em nós aconteça algo magnífico e permanente. Ou seja, um ato que se torna viva, que permanece para sempre e não pode ser alterado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que foi o ato pela qual nos alcança, né? Pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ou seja, o pecado faz com que a pessoa fique descredibilizada do acesso à presença de Deus, entre em inimizade, entre em desqualificação. Então é importante que ele esteja atento a esse aspecto, e por esta razão Pedro fala, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, sendo nós ainda estarmos mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, a vontade de Deus, o sacrifício de Cristo, pela graça sois salvos, disse Paulo, e nos ressuscitou juntamente com ele. Essa expressão juntamente não traz o sentido do mesmo tempo, mas traz sentido da mesma dimensão.
Paulo disse que Cristo ressuscitou como premissa dos que dormem. Então, está na mesma condição. Se ele ressuscitou, nós com ele ressuscitamos. Então, ele dá esse entendimento aí, dizendo que, juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, por ter tomado posse dessa dimensão extraordinária. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, o pecado incapacitava o homem de se comunicar com Deus. Uma vez perdoado, ele teve livre acesso. Colossenses 2,13 traz esse entendimento. Seguindo ainda a linha da natureza da salvação, nós podemos entender que no ato da aceitação, a pessoa, ou seja, no ato da aceitação, o pecador, a pessoa pecadora, é imediata e simultaneamente salva. Ou seja, lembra que eu falei sobre a questão dos 3 aspectos da salvação? Salvação instantânea, salvação eterna e salvação instantânea, salvação progressiva e salvação eterna. Então é por esta ação que o ato de fé faz com que a pessoa pecadora imediatamente seja salva. Então ela é salva em um ato imediato e simultaneamente, justificada e adotado como filho de Deus de forma assim plena e de imediato. A gente percebe que o ladrão da cruz, pelo ato de reconhecimento dele, foi alcançado pela graça de Cristo, que o sacrifício de Jesus o alcançou. Jesus disse para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Então afirmou e deu a declaração de que a salvação nesse aspecto ela é instantânea. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, ato direto, ato imediato. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, no ato único, João 5, 24. Se com a tua boca, agora vem Romanos, Paulo dizendo a necessidade de você ter o entendimento e a consciência do que está fazendo. Em Romanos capítulo 10, 9 e 10, ele diz isso. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Nesse ponto, a gente está generalizando aqui, que é o ponto mais importante da comunicação verbal, mas a gente também inclui nessa questão aí e não deixa fora aquelas pessoas que, por incapacidade, não falam, por incapacidade estão impossibilitadas de falar ou não falam, mas entram nessa condição pelo entendimento do processo, né? Reconhecendo que, de fato, Jesus é e sentindo no seu coração que, de fato, precisa dessa salvação. Seja-vos, pois, notório, é importante que vocês saibam disso, os varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados. A lei de Moisés aponta o pecado. A graça de Cristo remove o pecado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por ele justificar todos aqueles que creem. Você crê no sacrifício de Jesus e por isso você tem o acesso, né, a esse perdão imediato. Né? Todo aquele que creu, resolvido o problema. Atos 13, 38 e 39. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 24 relata isso. Sabendo que o homem não é justificado, o ser humano, qualquer um deles, não é justificado pelas obras, pelo que ele faz, né? Pelas obras da lei, pelo que a lei aponta, mas pela fé em Cristo Jesus, que vai além desses aspectos. Então, nesse ponto, a gente entendemos que temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Por quê? Porque a lei não salva, a lei aponta a salvação. Então, é esse o aspecto compreendido. Gálatas 2,16 deixa claro isso. E finalizando, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, creio que Jesus morreu por você, creio que Jesus
morreu em seu lugar, então sua vida pertence a ele, legalmente você permite isso, a partir de então ele tem poder total sobre sua vida, é salvador pessoal de você. Então esse é um aspecto interessante. E para a gente finalizar, eu quero acrescentar um pouco mais sobre esse ponto, né? Nós estamos a 11 minutos então dá para a gente avançar um pouco mais. Agora, continuando sobre a natureza da salvação. Bom, a partir daí, entra no processo de santificação até a sua glorificação final do dia de Cristo. Ou seja, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo passa para o lado de dentro da sua vida e começa um processo de progressivo, né, de avanço, né? Ele é como se ele tivesse, ele convence, né? Leva você a se convencer, a reconhecer, a confessar, a justificar, e aí esse processo vai avançando. A gente vai trabalhar um pouco desse ponto para você compreender melhor. Mas, disse 2 Coríntios, né? 2 Coríntios 2, 3, 18, diz assim: mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho. Paulo fala sobre a importância da reflexão, do reconhecimento, de você assumir as suas limitações, né? Por isso que ele diz, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Jesus. Ele te leva a refletir, a reconhecer, a confessar, a obter perdão, melhorar na qualidade de vida, na qualidade da identificação com Deus. Nesse aspecto a gente entende assim. Entendemos que o salvo é a pessoa que Cristo resgatou das trevas e libertou do pecado e da morte espiritual, que agora está livre da condenação eterna. Lembra que eu falei sobre a questão dos 3 aspectos da morte? Então, morte física, espiritual e eterna. Quando Adão peca, ele contrai o vírus da morte por ter desobedecido a palavra, e no ato direto ele já teve a morte espiritual. Mas em vida, pela morte, não tendo a morte física, ele pode se livrar da morte eterna. É esse trocadilho que a gente está vendo aqui. Dessa forma, como é que nós entendemos? Ele diz assim, olha, Pedro escreveu na primeira epístola 2,9, vós sois o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vivemos uma nova dimensão pela ação poderosa da natureza da salvação. Perdão é a absolvição de uma dívida e a remissão de um castigo. Então esse ato é interessante, né? A natureza da salvação nos traz para essa dimensão de reconciliação com Deus. Então o Senhor deu-lhes, daquele servo, a gente faz a referência a um exemplo que é contado, né? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ele disse, olha, você não precisa pagar mais nada, mas reconheça que você não vai pagar porque não tem condição, para que a sua gratidão seja permanente, seja eterna, seja duradoura, né? Não obstante, o meu olho lhe perdoou para não os destruir. Não entendi muito essa parte aqui, mas a de Ezequiel. Tá, Ezequiel capítulo 20, versículo 17. Bom, ele está fazendo umas comparações aqui a respeito dessa ação de compreensão, para você entender nesse trocadilho, né, qual é a natureza, qual é o ato de ser salvo, de salvar uma pessoa, e qual o resultado de benefício isso traz para a nossa vida. Então, é por esse aspecto, Ezequiel também aparece trazendo esse entendimento. Eu vou dar uma conferida aqui na Bíblia para a gente ver isso aqui. Bom, enquanto chega lá, pronto, então ótimo. A gente dá uma pausazinha aqui e a gente segue nessa sequência com você. Bom, seguindo, a gente vai agora falando sobre, na continuação da natureza da salvação, justificação é um ato da graça de Deus, o supremo juiz pelo qual a justiça de Cristo é imputada a todo aquele que crê em Jesus, declarou justo. Então, o que é que ele declara nessa expressão de Paulo, usando a expressão assim, forense, né? Ele usa essa expressão
essa linguagem forense no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Ele diz assim: o primeiro resultado da justificação é a paz com Deus, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que coisa interessante. Ele quer dizer o seguinte: a natureza da salvação, a prova de que você está salva, de você está no processo da salvação, o primeiro é, você é alcançado pelo ato da graça de Deus. E se alguém perguntar, mas como é que eu vou perceber o ato da graça de Deus em mim? É assim, você se sente culpado agora, e aí você diz, Senhor, eu quero te receber como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daí você tem uma paz plena. Isso porque você foi alcançado pela graça de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, esse primeiro resultado de você ter a certeza da salvação é você ter esse exemplo. Tem uma história que o pastor João Caetano, em pregação, ele fala. Ele disse que uma certa ocasião o pastor estava pregando e um mineiro estava passando lá na frente e esse mineiro costumava chegar em casa muito tarde e quando chegava bêbado, derrubava a porta, espancava a mulher, batia nos filhos, aquela coisa toda. E um certo dia ele estava passando na frente de uma igreja quando o pastor estava pregando, falando que hoje é dia de salvação, amanhã pode ser tarde demais. E esse mineiro, ele ficou impressionado com aquela atitude do pastor, dizendo que alguém poderia ser salvo e aquele dia era o dia da salvação. Então, quando terminou a mensagem, ele foi olhar o pastor e falou, pastor, eu entendi sua mensagem, eu quero ser salvo. O que é que eu devo fazer? Ele falou assim, você quer aceitar Jesus? Ele falou, quero, então pronto, vou orar por você. Ele orou pelo mineiro, e quando terminou a oração, ele disse, pronto, e agora? Ele disse, não, agora eu estou a mesma pessoa. Ele disse, pronto, mas eu já orei por você. Ele disse, mas o senhor disse que a salvação gera um efeito diferente, eu não senti nada ainda. E ele disse, então tá bom, se ajoelha aqui, eu vou orar de novo por você. Chamou mais alguns irmãos, fez outra oração por ele, e pediu para que Deus perdoasse os pecados, escrevesse no livro da vida e tal. E aí terminou a oração, amém, pronto, meu. E agora, falou, não, eu estou do mesmo jeito que eu cheguei. Ele disse, então faz o seguinte, você vai, e quando for, hoje é domingo, né? Então quando for na quarta-feira nós temos culto público, você vem aqui e ouve a mensagem de novo. Eu disse, não, pastor, o senhor falou que hoje é o dia de salvação e amanhã pode ser tarde demais, então isso tem que ser resolvido agora. Ele disse, tá bom. Então sentou com ele, abriu a Bíblia e começou a falar sobre a grandeza de Deus, sobre o pecado do homem, sobre o amor de Deus, sobre o processo da salvação, como acontece, né? Qual foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e o mineiro começou a entender de fato a mensagem. E nesse processo ele disse, agora nós vamos orar por você. E ele se ajoelhou e o mineiro começou a falar sobre o que Deus pode fazer com ele, ministrando ao coração dele a palavra de perdão, a palavra de salvação. E ele começou a sentir algo diferente, começou a chorar, ficou animado, alegre. E quando terminou a oração, disse, pronto, pastor, agora eu sei. Agora eu estou sentindo alguma coisa diferente, então agora eu já posso ter certeza que eu estou salvo. É esse ato aqui que Paulo está dizendo, então eu estou sentindo paz no meu coração. E aí ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, batendo na porta, diferente das outras vezes que ele derrubava a porta para entrar, a mulher disse, olha, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa com o marido? Será que alguém veio avisar? E aí, de repente, quando abre a porta, era o marido transformado, completamente mudado. Ele falou, o que aconteceu? Ele contou a história, que passou na igreja, falou com o pastor, e houve uma oração, e ele teve a vida transformada. E por essa razão ele queria acordar os filhos para que eles recebessem a mesma coisa. E a mulher disse, ô filho, mas o menino está dormindo, vamos deixar para amanhã. Ele falou, não, o pregador disse que hoje é dia de salvação, amanhã pode ser tarde demais. E aí ele juntou as crianças todas, veio para frente, começou a falar do amor de Deus, o que aconteceu com ele. A mulher já, pelo fato da transformação do homem, já aceitou logo Jesus. Os filhos, animados pelo resultado do pai, também aceitou Jesus. E ele foi feliz da vida, já dormiu tarde da noite. No dia seguinte pegou sua marmita e foi trabalhar. Quando chegou na hora da refeição, que todo mundo senta à mesa, alguém descobre que estava faltando um. E busca aqui, busca ali. Quem era? Era aquele mineiro que havia aceitado Jesus no dia anterior. O inspetor de segurança consegue perceber que houve desmoronamento na mina que ele estava. E quando chegou lá perto dele, ele estava lá caído, uma pedra em cima de seu peito, e ele estava balbuciando algumas palavras, e o segurança correu, chegou perto dele e ouviu quando ele disse, Senhor, muito obrigado por hoje, muito obrigado por ter aceitado o Senhor ontem, porque hoje seria tarde demais. E faleceu. Isso nos traz uma lição importante de aproveitarmos o máximo, né, que Deus tem para nós como uma oportunidade. E a oportunidade dele trouxe dois aspectos importantes. Primeiro, o tempo da salvação que foi hoje. E segundo, ele conseguiu obter
a verdadeira paz, que é o que Paulo falou, né? Então temos paz com Deus, porque, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1. Juntamente com a salvação e a justificação, a pessoa arrependida recebe a doação de filho de Deus. Veja que coisa linda. Ele não é apenas uma criatura, não, ele agora é filho, ele tem uma identidade, ele pertence a uma família espiritual. Mas todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João 1:12 dá essa declaração. E como funciona isso? Bom, vamos entender que a partir desse momento terá ele, essa pessoa, um relacionamento diferenciado e íntimo com Deus. E agora ele pode invocar, ele agora pode não apenas ter ele como criador, mas principalmente pode ter Deus como seu pai. E como é que funciona isso? Bom, Paulo explicou isso aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 e versículo 16, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Essa é uma doação dada nesse ato misericordioso, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma expressão interessante desse Abba Pai, é que dá à pessoa, ao ser humano, a capacidade de chamar papai, chamar Deus de papai, chamar Deus de paizinho. Ninguém faz isso com outra pessoa se não tiver uma devida intimidade com ela. E é essa forma que ele nos traz esse real entendimento. Então, por esse ponto, nós queremos dizer mais uma vez para você que a natureza da salvação é muito expansiva e ela atende todas as nossas necessidades, ok? Então, por esse aspecto, nós compreendemos perfeitamente. Agora, daqui um pouquinho, vou estar falando sobre regeneração, santificação e glorificação. Tá bom? Me aguarda.